Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Te convido para refletir sobre o clima no mundo. Essa passagem do ciclone aqui na parte sul e sudeste do nosso Brasil trouxe para mim uma reflexão, né, sobre as consequências de tudo o que o homem tem feito com a natureza desde os primórdios da sua existência até esse momento aqui. A gente sabe que tudo é consequência de muitos e muitos anos que o homem mexe na natureza, que ele expõe o clima, né, a natureza em si, a seu bel prazer, expõe sob suas ações, e essas ações têm repercussão, e logicamente que essa repercussão está vindo de uma maneira avassaladora e perigosa, porque já tem institutos do clima dizendo que estamos entrando numa área bem perigosa, ou seja, o ponto crítico, cujo nós não sabemos o que podemos esperar da mãe natureza nas próximas décadas. E aí, qual mundo a gente quer deixar para os nossos filhos? É bom a gente refletir sobre isso. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Aqui você sempre acha conteúdos de informação, notícia, história, natureza. E é bom a gente refletir, porque somos uma sociedade. Olha só, já ontem, ou melhor, hoje, temos regiões aqui no Brasil, por exemplo, Rio Grande do Sul, que aconteceu o ciclone e ventos acabou terminando com a energia de alguns bairros, de algumas cidades, e essas pessoas acabaram utilizando uma vela para deixar a casa um pouco mais iluminada, e isso ocasionou, então, um incêndio matando 2 crianças e uma mulher de 27 anos. Já em Alagoas, no outro extremo, nós temos chuvas que já deixaram aí mais de 20 mil pessoas desabrigadas. Quais as consequências disso? As consequências quais a origem, né, dessas consequências? Exatamente aquilo que nós fazemos com a natureza desde que nós aparecemos aqui nesse planeta. Olha, os primeiros homens que eram nômades andavam, usufruía da natureza, caçando, pescando, até que esse ambiente deixasse ele sem condições de viver ali. Quando esses alimentos ali acabavam, ele se mudava para outro local. Depois apareceu a agricultura, possivelmente com as mulheres egípcias. E aí o homem passou a se fixar mais nos lugares, viver em sociedade, e isso fez com que ele mexesse mais ainda na natureza, porque começou a plantar, a colher e precisar de cada vez mais áreas para fazê-lo. Porque a partir do momento que esse homem e essa mulher não têm mais necessidade de estar indo para fora, para outros lugares buscar alimento, ele passa, então, a aumentar o seu número de filhos. Por quê? Porque ele precisa dessa mão de obra para aumentar, para ajudar ali naquele cultivo. E isso faz com que aumente o plantio, aumente a degradação da natureza e, sucessivamente, aumente a alimentação, aumente mais os filhos e criando ali um ciclo vicioso. Então não poderia ter tido a agricultura. É isso? Não, não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando que tudo tem um porquê. A Mãe Natureza, ela está cobrando, ela está começando a cobrar da humanidade as suas atitudes desde o princípio. Primeiramente, atitudes por questão de sobrevivência, por questão de intuição de sobrevivência. Agora, por questões de relação de consumo, né? Consumir demais, questão do lixo, né? Questão do plantar por plantar, plantar pelo poder, para poder vender cada vez mais, enriquecer cada vez mais, sem se preocupar com as áreas que que nós estamos, degradando, né? E com isso, logicamente, tudo tem um retorno e a natureza acaba nos pedindo esse retorno, nos devolvendo em terremotos, maremotos, ciclones, chuvas ácidas ou falta de chuva, né? E tudo mais. Então, olha, chamando a atenção dos governos de todos os países a conversarem sobre o clima e, mais do que conversarem, tomarem atitudes, né? Com isso aparecem os fóruns, os simpósios, os tratados e tudo mais. Aquele mesmo que o Lula fala, né, que desde que ele governou das outras 2 vezes o Brasil, que os grandes países, que são os que mais poluem, porque são industrializados, né, prometem que vão ajudar, que vão dar dinheiro, e, na verdade, isso quase nunca acontece, né? Porque de promessa a gente já está cheio, né? Apareceu, então, o Fórum Financeiro Climático. A Terra tem passado por dias muito quentes em algum lugar, por outros muito frio, muita chuva, e estamos entrando em um patamar de ordem desconhecida, segundo aí alguns institutos da Inglaterra, né? Que diz que a situação está ficando tão perigosa, tão conflituosa, que estamos entrando já em um campo desconhecido. A gente não sabe o que a Mãe Natureza vai nos propor, nos trazer daqui para frente. Veja que quando eu era criança, eu ouvia essa história de que daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, o clima vai estar assim, se não fazer tal coisa. Hoje, não é que o clima vai estar assim daqui a 100 anos, 50, já está assim. A questão do clima já é uma preocupação atual. Todos nós temos que ter responsabilidade, não provocando incêndios, não provocando consumo exagerado, né? Comprar por comprar. Temos aqui tecnologias avançadíssimas, mas temos também a questão do não consertar. Quando algo fica ruim, a gente dispensa no lixo, né? E prefere comprar outro. Isso acontece, inclusive, com os utensílios eletroeletrônicos, né? Com os aparelhos eletroeletrônicos. Antes, a gente mandava para alguém consertar, né? Quantas e quantas pessoas o SESI, o SENAI não educou para se tornar técnico de manutenção, né? Só que hoje em dia esses profissionais estão cada vez menos solicitados, né? Porque as pessoas estão preferindo jogar fora e comprar as coisas novas. Só que aquele aparelho que a gente deixa de consertar, quando a gente joga ele, a gente está trazendo um grande dano para a Mãe Natureza, e com certeza isso se acumula
na questão climática também. Outro dia eu estava lendo que no mar, né, nos oceanos aí, o que nós temos de lixo guardado em containers é muita coisa, né? E isso causa uma grande preocupação. Por quê? Vai ter um dia de que vai ter containers em cima de containers, você vai tomar um banho de mar e você vai pisar, não na areia do mar, né? Você vai pisar nos containers. E aí, como é que vai fazer? Né? E isso acaba gerando também uma grande contaminação aquífera. Em 2017, a ONU estabeleceu o período de 2021 até 2030 como a década para o desenvolvimento sustentável das ciências nos oceanos. Qual que era o intuito? Era incrementar a cooperação em pesquisa e programas científicos. Para quê? Para melhorar o gerenciamento dos mares e das zonas costeiras, reduzindo então os riscos de atividades marinhas. Gente, é de arrepiar. Quantos animaizinhos não morrem? Sabe? Quantos peixes, quantas algas, quantos animaizinhos marítimos, né, não morrem por conta da poluição dos mares, né? Coisas de plástico principalmente, né, que eles comem, né, enganam pensando que é algum alimento, eles vão lá, comem, e aquilo dali vai para o intestino, né, e acabam matando os bichinhos, ou até mesmo aquela rodelinha das garrafas, né, os biquinhos dos animais entram ali dentro, eles não conseguem abrir o biquinho, por conta que a argolinha fecha tudo e acaba morrendo, sufocado, né, uma coisa horrorosa. Então, assim, o problema do lixo é um problema muito preocupante e é um dos grandes poluidores do meio ambiente e, com isso, um dos grandes responsáveis também pela questão da mudança climática. O Brasil é signatário da Convenção Internacional para a Preservação de Poluição causada por navios, o MARPOL, que assumiu o compromisso para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, metas previstas até 2030, relativos ao quê? À vida dos mares, né? A vida dos bichinhos dos mares. Estima-se que 80% do lixo marinho tenha origem na terra. Então, assim, somos nós quem poluímos. O lixo marinho, ele não é criado necessariamente nos mares, ele é criado na terra e despejado no mar. Ou seja, é despejado diretamente ou por conta dos detritos, né, por conta das grandes indústrias que poluem diretamente ali as águas, ou por conta da ação do próprio homem, que consome demais, como eu falei, e polui demais também, e acabam não reciclando e jogando esses lixos aonde não é o correto, né? As hidrovias existentes nas principais bacias hidrográficas, elas contribuem para a integração, o desenvolvimento socioeconômico de toda a comunidade, de todo um país, né? O lixo marinho ele é composto por materiais sólidos que são fabricados ou transformados, como os plásticos, filtros de cigarro, vidro, metal, madeira, que são jogados aí no ambiente marinho, constituindo aí uma grave ameaça à saúde dos mares, como rios e lagos, né, porque também polui, e a própria economia acaba repercutindo na questão da economia e da sociedade. Veja só, a reciclagem, ela é também um grande meio de fortuna. Tem pessoas que já descobriram isso e são sustentadas pela questão do lixo, né? Se a gente pegar 5, 10 anos atrás, a gente conseguia ver bastante latinhas jogadas na rua, esquecidas lá. Hoje em dia, não, né? Por quê? Porque outras demandas também ocasionam que as pessoas vá para a reciclagem, como, por exemplo, o desemprego, né? Impactos e acúmulos do lixo
no meio ambiente, aumenta a pressão sobre os ecossistemas marinhos e também sobre toda a biodiversidade. Impacta nas finanças públicas, né? Aumenta os gastos das autoridades locais para cuidar dessas águas, dessas terras, né? Dessas encostas. Também tem a questão da moradia, né? Que as pessoas acabam invadindo áreas, né, que são cada vez mais perigosas, áreas instáveis, e com isso também se polui aquele lugar, derrubam as árvores e acabam que, por necessidade, logicamente, né, não estou aqui criticando a ocupação dessas áreas perigosas, né, costeiras. Ninguém vai morar num lugar perigoso porque quer, né? Mora-se lá porque não tem opção, porque infelizmente tem aquelas meia dúzia de pessoas que estão aqui no topo da pirâmide e que estão pouco se lixando para aqueles que estão na base da pirâmide, e aí acabam elas não patrocinando políticas públicas, acabam elas até às vezes interferindo de uma maneira muito ruim nas leis, né, fazendo pressão para que não seja aprovado, porque elas são as donas das grandes indústrias, elas são donas do capital, né, e aí elas não querem deixar os seus privilégios para deixar de lucrar, né, um pouquinho ali para fazer uma política pública de bem para todos, né? Tem aquele conceito idiota de que, daqui a 100 anos, quem estiver aqui, eu não estou mais aqui, né? Tem gente que pensa assim, daqui a 100 anos eu não estou mais aqui, então se dane, né? Só que não é há 100 anos, nós já estamos vivendo o impacto da natureza hoje, né? Como eu falei ainda há pouco. Com relação aqui ao Brasil, a Marinha do Brasil, ela é a grande protetora da Amazônia, também participa do Dia Mundial da Limpeza, né? Ela emprega os navios, as embarcações e todo o seu pessoal para fazer essa participação no Dia Mundial da Limpeza, né? Limpando os mares, os rios, os lagos, né? E também trabalhando na questão da conscientização das pessoas com relação ao impacto à poluição dos rios e dos mares e também do meio ambiente. A participação da Marinha é muito importante nessa questão, porque ela reforça a preocupação da instituição, né, do Estado, com a proteção das riquezas e do desenvolvimento sustentado do Brasil. E aí nós temos o combate ao lixo no mar, nós temos Ministério do Meio Ambiente, né, que voltou aí no governo Lula com a corda toda, também a nível de secretarias, né, por meio dos estados e dos municípios, e a população, que é fundamental, porque não adianta também ter investimento, ter segurança, ter a preocupação, se a própria população, às vezes, não colabora com a questão climática, tá? E o presidente Lula, ele apresenta, ou deve apresentar, um plano de transição ecológica em reunião com representantes de países da União Europeia e da América do Sul. Ele está aí reunido, né? Na próxima semana, na Bélgica, ele vai para a Bélgica para falar do Plano Verde, um plano de transição ecológica que traça, através do governo federal, né, traça aí algumas metas, né, algumas normas que o governo Lula quer e vai apresentar nessa convenção, né, nessa cúpula dos países da América do Sul e da União Europeia, para se comprometer com a questão climática, tá? Após o arcabouço fiscal e a reforma tributária, o governo já trabalha nessas bases para esse projeto de transição energética para modernizar também
a economia brasileira rumo ao desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante, né? O ministro Haddad está trabalhando aí em conjunto com o seu ministério, né, seu pessoal, com o Ministério do Planejamento, da Simone Tebet também, esse plano verde, né, e vai trazer algumas digamos, normas, né, para conseguir esse desenvolvimento sustentável do Brasil, cujo Brasil cumpra com essas metas até 2030. O projeto prevê o programa Sol para Todos, para substituir parte da tarifa social da energia elétrica para implementar painéis solares, né? Isso é importante, em bairros das periferias da cidade, né? Uma economia, assim, muito boa. Aqui no meu bairro tem prédios que já tem esses painéis solares, né? Foi da época do governo da Dilma. E assim, eles contam que é muito legal, porque economiza bastante, barateia bastante a conta de luz, né? E ajuda a natureza também. Integração da América do Sul em projetos da bioeconomia na Amazônia, fim dos lixões até 2024, energia eólica em alto mar, Plano Nacional de Fertilizantes. E essa proposta é muito importante, porque visa reduzir a dependência que o Brasil tem para utilizar esses fertilizantes nitrogenados, incentivando a prospecção de fósforo, potássio e bioinsumos. Fusão do Plano Safra com o Plano de Baixo Carbono. Esses planos atualmente existem de forma separada, vai ser unido. Eletrificação do transporte nas cidades e nos estados e programa de pesquisa e mineração para reduzir a dependência externa e prospectar minerais que estão sendo muito utilizados, como, por exemplo, o lítio. E essas ações também estão ali em conjunto com um tributo sobre o carbono, né? Aquele lá que Lula fala, né? Que é uma espécie de premiação para estados e municípios que reduzirem aí os seus tributos proporcional ao tamanho da área verde em um programa de obras públicas para reduzir desastres naturais. Então, assim, aqueles estados e municípios, né, que alcançarem essas metas vão poder ter ali alguma redução, né, de repente, ali, dos seus impostos, enfim, né. Fernando Haddad, ele considera que pode ser a grande marca do governo Lula, né? Também acho que pode ser e deve ser uma sacada muito grande, porque a questão climática não é mais uma coisa do futuro, como eu falei, é uma coisa de já, né? De ontem. Não temos mais tempo a perder, porque se nós não nos atentarmos, nós vamos ser convidados a sair desse planeta, né, logicamente. Só que aí, gente, os Estados Unidos parece que ainda não aprendeu isso, né? Por quê? Olha só, sob nenhuma circunstância, os Estados Unidos pagarão indenização climática. Quem diz é o enviado especial do clima. Estados Unidos não pagarão indenização aos países em desenvolvimento atingidos por desastres provocados pelo clima, disse John Kerry, enviado especial norte-americano para mudanças climáticas em audiência no Congresso norte-americano nesta quinta-feira. John Kerry, um ex-secretário dos Estados Unidos, de Estado dos Estados Unidos, foi questionado durante uma audiência diante de um subcomitê de supervisão de assuntos externos da Câmara dos Deputados, se os Estados Unidos contribuiriam para um fundo que compensaria países afetados por inundação, tempestades e outros desastres climáticos. E aí ele diz, não, sob nenhuma circunstância, em resposta a uma pergunta parlamentar norte-americana. Kerry testemunhava em uma audiência sobre a agenda climática do Departamento de Estado, poucos dias antes de viajar a Pequim. Ele vai ter uma reunião bilateral com a China sobre as mudanças climáticas. Você vê que o mundo inteiro está, né, debatendo sobre essas questões. É uma coisa que, assim,
sabe, é uma corrida contra o tempo, né? É uma corrida já contra o tempo, porque esse assunto está, assim, cada vez mais preocupante para os seres humanos, né? Se lá na década de 80, 90, a gente podia se dar o luxo, né, de pensar, ainda tem tempo, daqui a pouco isso vai passar, né? Aí, hoje já não existe mais isso, só ignorante mesmo, né? Como secretário aqui do clima aqui de São Paulo, né, se não me engano, que falou que o clima na Terra se recupera sozinho, né? Deixa eu ver aqui quem é. Deixa eu ver aqui, que é um secretário aqui de São Paulo. Aqui, secretário do clima da cidade de São Paulo diz que planeta se recuperará sozinho, né? Que não tem que ter problema nenhum, que a gente tem que ficar de boa esperando que vai como mágica, né? O clima se recuperar sozinho. Ué, mas foi o clima sozinho que se poluiu ou foi o homem que teve ação, né, sobre isso? Eu comecei esse vídeo falando exatamente sobre o homem, né? Então, assim, é uma ignorância muito grande desse secretário, né? E o duro é pensar que tem outros que pensam como ele, achar que não tem problema não, que ninguém tem que ficar preocupado, porque o clima se recupera sozinho, né? Declaração do secretário do prefeito Ricardo Nunes foi feita em um fórum de discussão sobre mudança climática. Procuradora federal chamou o chefe da pasta de negacionista, né? Só pode ser, né? O nome dele é Antônio Fernando Pinheiro Pedro, né? Um ignorantão total, né? Ou um mau caráter mesmo, né? Porque, veja só, o mundo inteiro está preocupado com essa ação do clima e essas pessoas, né? Só pode ser louco, só pode ser maluco, né? Então, aqui, sigamos. Então, pessoal, é fundamental que cada um de nós façamos a nossa parte. Cada um de nós, sabe, às vezes é uma coisinha mínima, né? Por exemplo, separar o lixo, né? Por exemplo, fechar a torneira quando estamos lavando a louça ali, passando sabão na louça, né? Quando está escovando os dentes, né? Fechar a torneira, fechar o chuveiro quando a gente está assim saboando, né? Então, assim, são pequenas ações que a gente pode até falar assim, é besteira. Mas não é, porque se eu penso e faço, você pensa e faz, o Brasil tem quantos milhões de pessoas, né? 200 milhões de pessoas, né? 220 milhões de pessoas. Então, assim, se cada um de nós fazer a nossa parte, serão menos pessoas poluindo, né? Menos pessoa fazendo caquinha, né? E aí a gente ajuda, sim, a natureza a melhorar cada vez mais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui foi só uma reflexão. E conto aí com o seu curtir, com o seu compartilhar e com a sua inscrição, caso você não seja inscrito ou inscrita, tá bom? Podendo ajudar no Pix 252-791-61802. Qualquer valor já me deixa muito feliz e contente. A gente volta a falar sobre esse tema nos próximos dias aí, tá bom? Boa noite, bom final de semana e até o próximo vídeo. Tchau!